Cristo é sua igreja. No vídeo passado eu falei da igreja Tiatira, onde se tolerava Jezabel. E eu já vi essa grande meretriz saindo sobre as muitas águas na virada do ano de 2004 para 2025. Eu já vi. Eu deixei para falar nesse vídeo, porque agora eu quero falar uma coisa, que eu vou falar da quinta igreja, que é a de Sardo. Preste atenção. Todo mundo conhece a história de Jó. Um dia eu fiz o jejum do livro de Jó, mas foi um jejum diferente. Eu falei, Deus, hoje eu não vou dormir sem terminar de ler, meditar e orar. Eu tinha que ler cada capítulo e orar, cada capítulo e orar o livro de Jó. Nesse jejum, levando a minha queixa da perseguição religiosa, política e familiar que eu sofro na minha vida para Deus, levando a minha inocência. E assim eu fiz. Eu estava cansada já, ainda tinha culto à noite, eu fui pro culto, voltei e peguei a Bíblia e fui para cima. Lia um capítulo e orava, lia outro e orava, até finalizar o jejum. E o livro de Jó é grande, os capítulos é grande. Eu já estava fraquinha, muito cansada, mas eu falei, não posso dormir. Terminei, apresentando a minha queixa da minha inocência. Na mesma noite, eu sonhei. Sabe onde o anjo do Senhor foi me achar? Agora presta atenção, na igreja de Sardo. Nesta igreja que eu vou ler para você. Preste atenção, que talvez você esteja nessa igreja. Ela foi escrita no ano de... Deixa eu ver aqui onde eu anotei. Ela foi escrita no ano de 1517 a 1698 depois de Cristo. Foi a igreja de Sardo viveu nessa época. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. E esse é um grande conflito da minha vida, de ver pessoas dormindo. Inclusive eu acordei na minha casa que eu estava dormindo. E por cima da dormia no chão. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eu levei uma queixa, falei para Deus: eu sou inocente, eu sou Jó. Olha o quanto eu tenho sofrido e padecido por uma coisa que eu não devo. E cada capítulo que eu lia, eu clamava. E à noite Deus me achou na igreja de Sardo, onde estava escrito de vermelho. Realmente, nesses últimos 16 anos eu me tornei uma leoa bruta, ignorante, na lei da sobrevivência. Mas perante a Deus isso não é justificativa. Deus não aceita justificativa. Deus perdoa o pecado, mas não tolera o pecado. E foi aqui que Deus me achou. E agora eu te pergunto, você está nessa igreja? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não, vigiarei, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora, sobre ti virei. E olha o que eu tenho recebido nesses últimos 16 anos. Eu vi o conflito de fim do mundo. Eu vi Deus e a Santíssima Trindade, as asas dos anjos, resolvendo um conflito que ninguém na face da terra conseguiria resolver. Os anjos resolveram. Derrotaram Satanás. Amarrou sua cabeça. Amarrou a grande feiticeira que fez um estrago em toda a sociedade. Me apresentou. Olha o quanto eu tenho recebido. E hoje estou cercada pelas aves que não são aves, são anjos. Pensa se eu tenho recebido. E agora eu estou te passando, você quer receber e estão fazendo festa. E quando eu levo minhas obras para Deus dizendo que estava tudo ok, estava bem, por que Ele não muda? Por que Ele não tira a minha vida do cativeiro? Por que Ele não restaura a minha vida, não tira desse conflito? Ele vem e me acha na igreja de Sardo e diz: não achei boas as tuas últimas obras. Mas também tens em Sardos algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos.
e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Deus me achou em sardos, com minhas vestes contaminadas, porque foi contaminada diante de um conflito. Eu andava vestida de núpcia, passei a ser vestida de Satanás, porque por ter trabalhado no trono de Satanás. Paguei um alto preço e achei que já estava ok. Deus disse não. Suas últimas obras não estão boas, não. Aí continua. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer o quê? Vestes brancas, que é a minha guerra. Quando eu estou de joelhos pelados, eu tenho ferida nos meus joelhos. Eu passava em uma loja de roupa branca, comprando meu vestido de noiva, ao vento chegando, das bodas do casamento de Cristo, da volta de Cristo. Por quê? Porque um dia minhas vestes foi contaminada com a imoralidade de Jezabel, comida sacrificada. Jezabel é o diabo. E o meu conflito não é só com minhas vestes, não. Eu venho falando para vocês dos anjos, das asas de anjos que eu vi que Deus resolveu o conflito. É quase o mundo inteiro de roupas pretas. É um reino de preto de lado e um reino colorido do outro. E Deus, na sua última indignação, enviando um fogo esse que eu já vi. Veio até metade da altura do céu de Taço Fragoso para consumir Taço Fragoso no fogo de tão imoralidade, prostituição de Sodoma e Gomorra. E Jezabel. Vocês não têm ideia do tamanho do trabalho de macumba que eu achei nessa cidade. E quando eu fiz o meu jejum, levei para Deus, está tudo ok. Deus disse não. Deus me achou em sardo. Eu vi no mundo espiritual, sardo. Faça esse jejum. Deus vai mostrar onde você está. Se é em Éfeso, Tiatira, Sardo, Filadélfia. Ele disse, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Eu perdi meu nome no livro da vida, porque uma mulher vendedora de pão plantou uma armadilha na minha vida usando a minha própria geração. Se tornou um pecado maldito. Eu passei a ter conflito com as nuvens, morre e não morre, com bola de nuvem. Até o dia que eu fiz um jejum dos assassinos, foi tempestade de trovão, de ventos e de relâmpago por cima da minha casa e dentro dessa cidade. No mesmo dia eu cheguei no céu, junto com a parenta minha. Agora pergunta, quantas pessoas eu já matei? Nenhuma. Mas os assassinos estavam impedindo de eu chegar ao céu. Agora eu pergunto, qual igreja que você está? Eu jejuei e Deus mostrou a igreja que eu estava. E eu fui de joelho buscar misericórdia. Como eu estou buscando aqui, estou passando para você. Porque se Ele me deu tanto, é para que eu passe não esse tanto para você, mas muito mais. Essa é apenas a base. Ó, você ouviu? Confirmou. Está ouvindo? Agora, se você ouvir esse vídeo e perder sua salvação, não é problema meu, não. Seu sangue não será cobrado das minhas mãos. Deus quer te vestir de branco, quer te dar o nome no livro da vida. Com muita luta, eu consegui colocar meu nome no livro da vida de novo. Tive que fazer o jejum dos assassinos. Parei de ter conflito, tá confirmando. Parei de ter conflito com as nuvens, com os urubus e bola de nuvem. Cheguei no céu. Chego no céu, tinha prima minha vendendo cabide, mas aqui na terra ela vende celular, galinha e milheto. Lá no céu ela é vendedora de cabide. Por quê? Porque eu sou um cabide. Penteava meus cabelos pelas costas. Por quê? Porque dizem que eu tive câncer. E o câncer que está tendo desenvolvido no mundo é Satanás. É o rosa de Satanás. Apareceu em mim. Quando eu estava trabalhando, homens faziam posição de 4, virando para o meu lado, fingindo que estava lavando a mão ou pegando alguma coisa no chão.
Uns 3 meses de trabalho de rua, eu tô tomando banho e me lavando, descobri um caroço no meu ânus, do tamanho de um caroço de azeitona que eles jogavam para cima de mim. Esse é o câncer que está sendo desenvolvido na face da terra. A Jezabel que está entronizada dentro das igrejas, derrubando todas as igrejas, seduzindo todos os homens, todas as mulheres, e destruindo o evangelho de Cristo. De um lado, as roupas são tudo preta, de outro são coloridas, e o colorido não entra no céu. É um misticismo sujo, podre e fedorento. Quando você fala de Deus, como é que você lembra? Você lembra de um branco puro. O que significa isso? Não tem mancha, não tem mácula, não tem pecado. Mas Ele quer perdoar os meus pecados, quer perdoar os seus pecados, e Ele perdoa no sangue de Jesus. Começa aqui pelas águas. Só em você ter coragem de sair da sua casa, de aceitar publicamente o batismo nas águas, aceitar Jesus publicamente, confirmou. Esse é um dos grandes conflitos da minha vida. Batismo nas águas de uma grande mulher. Não, está confirmando? Olha o vento. Pode ver meus cabelos. Se eles estão balançando ou não. Porque o vento ninguém enxerga, a não ser que eu levante meu suporte aqui e comece a mostrar as árvores. Eu acho que eu posso fazer isso. Conseguiu ver? Conseguiu ver? Conseguiu ver a força do vento? Por que que ele não soltou ainda, não destruiu todos os 4 cantos da terra? Porque são os anjos que sustentam os ventos nos 4 cantos da terra. A terra é redonda, não tem canto, mas isso quer dizer leste, sul, oeste. Porque nem todos os 144 mil que serão selados na grande tribulação, ainda não foram todos selados. Quando estiverem todos selados, meu amigo, aí você vai ver tempestade. Você não viu nada. O mundo está desesperado com o que está acontecendo. O que está acontecendo é um refresco do que está preparado para acontecer. Assim que os 144 mil for selado. E ontem à noite Deus já me deu essa revelação e essa visão. Que vai vir uma destruição, que não vai sobrar casa. Eu dormi em jejum por uma igreja do coração que atrapalha a minha vida. Apareceu casas e mais casas. Eu venho dizendo que eu sou banco. Só que está vindo uma destruição. Que não ficará casa sobre casa. O que está acontecendo no planeta Terra é um refresco. Para quando os anjos terminarem de selar todos os 144 mil de Apocalipse na grande tribulação. Aí entra roupas pretas, coloridas. Confirmou? Você não tem ideia das taças da ira de Deus. Ao vento. Agora eu pergunto, qual igreja você está? Éfeso? Sardo? Tiatira? Pérgamo? O anjo me achou em Sardo. Perdi o nome no livro da vida por uma armadilha. Quando eu disse que minhas obras agora estavam ok, ele disse que não achou boa minhas últimas obras. Que minhas vestes tinham sido contaminadas. E que caberia a mim a limpar as minhas vestes no sangue de Jesus. As curicas cantaram. Foi as curicas que contaminaram minhas vestes. Meu pecado só diz respeito a mim. Eu estava trabalhando honestamente. Quem errou foi minha patroa, não fui eu. Do outro lado foi a igreja, não fui eu. Ambos mentiram. Quem disse onde eu estava foi o próprio Deus. Não foi o homem. E até hoje, 16 anos após, eles continuam lutando contra Deus. Derrubou o mundo todinho. Agora você lembra que nos vídeos passados eu falei da sinagoga de Satanás e do trono de Satanás. E tem pastores riquíssimos em conhecimento pregando que o selamento ainda vai acontecer. Ainda não aconteceu. O da grande tribulação dos 144 mil. E eu já sou uma selada da tribulação dos 144 mil.
onde Deus me confiou a coroa, onde eu vi o cavalo branco, onde eu vi o próprio leão trazendo o esqueleto de uma mão, o leão simboliza Cristo, onde eu vi a pessoa de Cristo glorificada, onde eu vi a pomba do Espírito Santo, a voz do grande eu sou, aonde a torneira da minha cozinha jorrava água no mundo espiritual. Agora eu pergunto, qual igreja você está? Faça esse jejum e o anjo vai mostrar. Fica na paz.